Era para ser mais uma entrega. Mercadoria para lá e dinheiro para cá. Depois, só curtição no final de semana. Mas, por algum motivo, sei lá, senti vontade de ligar para minha mãe. Quando de repente, várias viaturas me cercaram e ouvi alguém gritar: "Deita no chão! Deita no chão!" Eu não me lembro de muita coisa. E das poucas coisas que me lembro, mudaram toda a minha vida. Quando eu tinha mais ou menos 18 anos de idade, eu tomei uma triste decisão. Saí da igreja, saí de casa e fui para o mundo, onde no mundo eu fiz muitas coisas. A primeira delas foi ser professor de danças. E comecei a curtir as noitadas, as baladas, onde nessas baladas eu comecei a me envolver com bebidas, com mulheres, e hoje eu tenho 3 filhos de 3 mulheres diferentes. Se a minha história tivesse parado por aqui, tinha sido muito bom. Mas um dia eu entrei num mundo onde muitos jovens estão entrando e poucos estão saindo. Foi quando eu entrei no mundo das drogas e me tornei um traficante de drogas. Como se não bastasse, comecei também a traficar armas e mexer com a quadrilha de carros clonados. O fim de um jovem que entra numa vida dessa são somente 2: ou cadeia ou a morte. Mas na minha vida existia uma mãe que orava por mim todos os dias. Pedia a Deus um milagre, e um dia o milagre aconteceu. Depois de 10 anos, eu indo para Minas Gerais levar carros e armas, a polícia local fez um cerco e eu fui preso. O dia que eu fui preso, sexta-feira ao pôr do sol. Aquele dia queria dizer muito para mim. Eu pensei naquele momento, se eu não tivesse saído da igreja, nada disso estaria acontecendo. Por ser considerado um criminoso perigoso, os policiais me colocaram em uma cela separada. E ali eles diziam: ele não pode ficar aqui. Amanhã, ou ele é transferido, ou nós colocaremos ele na cela número 11. O que era a cela número 11? Bom, eu não sabia. Mas naquela noite, ali na cadeia, aonde é o local onde o filho chora e a mãe não vê, os amigos não podiam me visitar, aonde a minha família não podia entrar, alguém foi me visitar, o Espírito Santo de Deus. E começou a me incomodar, começou a falar no meu ouvido. Eu senti uma vontade, uma necessidade de orar a Deus, de pedir perdão a Deus. Eu sabia que a sociedade não me perdoaria, mas Deus, esse sim, esse me perdoaria. E então, eu comecei a fazer uma grande oração. Passei ali a noite inteira pedindo perdão a Deus. Eu não barganhei com Deus. Eu comecei a confessar a Deus todos os meus pecados, um a um. Fui confessando, e às 3:30 da manhã eu já não sabia mais o que eu tinha cometido. Então, eu pedi a Deus que Ele me lembrasse o que eu tinha feito para que eu confessasse. E pecado confessado é pecado perdoado. Passei aquela noite inteira orando a Deus. E às 7:30 da manhã, eu me senti um homem livre. Livre da culpa do pecado. Porém, as consequências, essas sempre batem à nossa porta. E às 7:30 da manhã, o carcereiro chegou e disse: Paulista, foi decidido o que será feito com você. Você vai ficar aqui e nós vamos colocar você na cela número 11. O que seria a cela número 11? Bom, eu não sabia. Mas o carcereiro me algemou e eu comecei então a entrar naquela cadeia. Passando pela cela número 1, número 2, número 3, ali parecia um inferno. Aonde cabia somente 10 pessoas, existiam 50, 60 pessoas presas. Para vocês terem ideia, para dormir, alguns sentavam-se pelo chão, outros armavam redes e outros tinham que dormir em pé. E eu disse: meu Deus, tenha misericórdia de mim. Quando chegou na cela número 11, o carcereiro abriu aquela cela. Em atitude de respeito, eu tirei os meus sapatos e entrei naquela cela. Os presos estavam dormindo e começaram a acordar. E depois que acordaram, eles vieram até o meu encontro e começaram a fazer várias perguntas. E a primeira delas foi: da onde eu tinha vindo? Eu disse: São Paulo.
E por isso eles me deram o apelido de Paulista. E eles disseram: Paulista, o que você fez para ser preso? Por que você está aqui nessa cela, Paulista? Eu tinha feito muitas coisas. Eu não sabia de onde começar. Se eu fosse falar tudo o que eu tinha feito, ia demorar muito tempo. Mas aí então lembrei de um texto bíblico de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, que diz: lembra-te de onde caíste. E eu comecei a falar para aqueles presos: olha, o verdadeiro motivo que eu vim parar aqui no fundo do poço foi porque um dia eu abandonei a Jesus. Fui para o mundo e comecei a fazer muitas coisas. E os presos todos me ouvindo ali. E quando eu terminei de conversar com eles, eu disse para eles: mas uma coisa eu tenho certeza, que Jesus me ama e ama cada um de vocês. Eu estou aqui pronto para o que der e vier. Aqueles presos olharam um para os outros e disseram: Paulista, um dia passou alguém aqui nessa cadeia e disse assim: olha, solução para essa cela somente uma: Jesus. E foi embora. E eu fui até a grade daquela cela para olhar e eu falei: escuta, como que fazemos para conhecer esse Jesus? E a pessoa, sem olhar para trás, disse: leia a Bíblia, leia a Bíblia. E foi embora. E nós queremos saber, Paulista, você sabe ler? E eu disse: sim, eu sei ler. Ele então sorriu e disse: então, a partir de hoje, você vai ficar aqui. Todos os dias da sua existência aqui nessa cadeia, você vai ler a Bíblia para nós. Naquele momento, eu estava sendo condenado a ler a Bíblia. Eu fugi de ler a Bíblia durante 10 anos. E agora, Deus permitia que eu fosse parar em um local onde ali eu teria que ler a Bíblia por livre e espontânea pressão. Mas essa condenação me trouxe alegria. E eu sentei junto com aqueles presos e comecei a ler a Bíblia. O primeiro texto bíblico, João 8,32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquele texto trouxe esperança para mim e também para aqueles presos. Mas Satanás, ele não desiste facilmente. Ele sabia que o estudo da Bíblia poderia transformar a minha vida e também a vida daqueles presos que ali estavam. E naquele momento, chegou o carcereiro e disse: Paulista, saia dessa cela agora. Você não pode ficar aqui. Eu tinha que obedecer. Me levantei e comecei a sair daquela cela quando um daqueles presos disse: não, ele não. Ele vai ficar aqui conosco. E aquele carcereiro me perguntou: Paulista, você quer ficar aqui? Eu falei: claro. Eu imaginava aquelas outras celas superlotadas. Eu imaginava que eu teria que dormir em pé. Eu disse: é claro que eu quero ficar aqui. E ele perguntou: você tem certeza? Eu disse: absoluta. Virando-se para mim, ele disse: então, problema seu. Eu pensei: problema meu? Essa cela parece ser a melhor cela. E eu fui perguntar para o líder daquela cela. E ele, virando-se para mim, disse: Paulista, tem algo aqui que você precisa saber. Me levou para uma cama e levantou o colchão daquela cama, a cama onde eu ia dormir. E ali embaixo existia várias facas, vários instrumentos perfurantes que eles dão o nome de chucho. Foi então que ele disse: você está na pior cela, Paulista. Aqui se concentra-se os piores assassinos, como por exemplo, eu sou um deles. Nós temos um homem aqui que somente por um de seus crimes, ele foi condenado a 150 anos de cadeia. E essa cela era uma cela superlotada igual às outras. Mas um belo dia eu fiz uma reunião aqui e encontrei 9 piores presos. Presos que são condenados a crimes hediondos. Irão passar 30 anos de cadeia aqui. Então nós combinamos entre os 9 piores o seguinte: nós vamos ficar numa cela superlotada durante 30 anos. Então, colocou preso aqui dentro. Daqui para frente, a gente vai e mata. E Paulista, nós começamos a matar todos os presos que estavam ali. Só sobraram 9. Tem 3 dias, Paulista. 3 dias que eles colocaram um preso aqui dentro. E nós fomos e matamos ele também. E quando colocaram você aqui, nós pensamos: puxa, quando será que essa matança vai acabar? Quando será que eles vão nos respeitar? Vão entender que nós não queremos pessoas aqui dentro? Então, nesta manhã nós nos levantamos com o pensamento de tirar a sua vida. Mas quando chegamos perto de você, Paulista, algo nos fez parar. E Paulista, nós queremos que você fique aqui. E a partir de hoje,
Todos os dias. Nós queremos que você leia a Bíblia para nós. E então começamos a ler a Bíblia ali todos os dias. Naquela primeira noite, 3 horas da manhã, eu fui acordado por um dos presos. E ele virou para mim e disse: Paulista, eu gostaria que você fizesse uma oração por nós. E eu disse: você quer que eu ore por mim e por você? E ele disse: não, Paulista, por todos nós. E quando eu me levantei, estavam todos os presos aguardando aquela oração. Todos os dias nós começamos a fazer oração às 3 horas da manhã. Todos os dias começamos a estudar a Bíblia. Com um mês, as brigas pararam, as mortes pararam e a paz de Cristo reinou naquele local. Nós não podíamos sair para tomar banho de sol. Devido a várias mortes, aqueles presos viviam somente na tranca. E os outros poderiam sair das outras celas para tomar banho de sol, receber visitas. Mas nós não. Ficávamos trancados como animais. E então eu fiz uma oração a Deus e falei: Senhor, o Senhor trouxe a paz para essa cadeia. Por favor, deixe-nos que possamos sair para tomar banho de sol. E ao sairmos, iremos falar de Jesus para outros presos. E Deus atendeu esse pedido. De sairmos e começamos a falar de Jesus para as outras celas. Com quase 2 meses, as brigas pararam em toda a cadeia. As mortes pararam e a paz de Cristo reinou naquele local. Mas um dia, na oração da madrugada, eu orei ao Senhor. Eu estava feliz. Feliz porque Deus agora escrevia uma nova história da minha vida. E eu disse para o Senhor: Senhor, eu quero te fazer uma promessa. No dia que eu sair daqui, Senhor, eu vou aonde o Senhor me enviar para falar do seu amor. Naquela mesma semana, eu não podia acreditar. O carcereiro abria aquela cela, gritava meu nome e disse: você está solto. E eu falei: como? É, Paulista, você está solto. Mandaram te libertar. Eu não sabia o porquê. Eu não estava acreditando. Mas eu saí daquela cadeia pela porta da frente. Deus me libertou. Nas ruas de São Paulo, sem entender muito o que tinha acontecido, eu fui parado novamente pela polícia, onde os policiais perguntaram se eu tinha passagem pela polícia. Eu disse sim. E eles perguntaram: o que você fez para ser preso? Eu falei: pronto, vou voltar para a cadeia. Ah, Senhor, eu já sei qual é os teus planos. O Senhor me libertou para que eu vá a outra cadeia para falar de Jesus. Tudo bem, Senhor, se essa é a tua vontade, eu aceito a tua vontade. Passou-se 10 minutos ali, o policial puxando a minha ficha. E quando ele voltou, ele virou-se para mim e disse: não tem nada na sua ficha. Não consta nem mesmo que você foi preso. Deus apagou a minha ficha. Assim como está escrito em Isaías 43, versículo 25. Deus diz: eu mesmo, sou quem apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Deus agora começava a mudar o rumo da minha vida, e eu comecei a retomar a minha vida. Arrumei um emprego, não voltei para a igreja. Eu tinha vergonha de ir para a igreja. As pessoas iriam me olhar como um ex-presidiário. As pessoas iam falar mal de mim. E eu fiquei pensando: eu não vou para a igreja. Pensei até em ir para outra igreja. Mas um belo dia, a minha filha me chamou para ir numa programação chamada Dia do Reencontro. E eu aceitei o convite. Ali, o pastor fez uma pregação. Existia uma moça que estava cantando e ela cantou uma música chamada Volta. Eu não pude resistir. Eu aceitei o apelo e me batizei para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu comecei a ligar para aquela moça que estava cantando, comecei a conversar com ela, eu descobri o telefone dela e passou-se os meses, essa moça disse para mim que ela namoraria comigo, se eu fosse falar com os pais dela. Os pais dela não aceitou muito bem. Disse que se ela quisesse, problema dela. E ela acreditou em mim. Namoramos, noivamos e nos casamos. Hoje eu sou casado com a cantora Thalita Alves.
juntamente com ela, nós deixamos tudo, casa, parentes, amigos, filhos, e compramos um carro aonde é a nossa casa, e vamos a muitos lugares para falar do amor de Jesus. Hoje, juntamente com a minha esposa, nós fazemos um trabalho diferenciado. Vamos a cadeias para falar do amor de Jesus. Vamos a lugares onde não tem igreja adventista e fundamos igreja adventista. Vamos à casa de recuperação de drogados. Vamos a orfanatos. Vamos a escolas públicas e também particulares para falar de Jesus para os adultos, crianças e adolescentes também, despertando elas que esse submundo das drogas tem um final triste, aonde vai destruir famílias, vai destruir vidas e também vai levar muitos jovens à cadeia. Queridos amigos, eu quero terminar dizendo para vocês que os inteligentes aprendem com seus próprios erros e os sábios com os erros dos outros. Se você está vivendo esse mundo que um dia eu vivi, esse mundo de ilusão, de poder, famas, esqueça, saia dessa vida agora enquanto há tempo, porque só existe duas soluções para esse mundo, ou cadeia ou morte. Enquanto há vida, há esperança. E sabe qual é a esperança? É Jesus. Entregue-se nos braços de Jesus enquanto há tempo, enquanto você tem vida. Passei várias vezes pelo vale da sombra da morte, mas Deus não permitiu que eu morresse. Deus foi misericordioso comigo. E quando uma pessoa não está com Cristo, ela não tem as bênçãos de Deus. Ela tem as misericórdias do Senhor. E meu amigo, não vale a pena viver sobre as misericórdias do Senhor. Vale a pena viver sobre as bênçãos de Deus. Deus quer te abençoar. E por isso, eu estou aqui falando para você. Saia desse mundo agora. As pessoas que te amam acreditam em você. Elas querem te ajudar. E por isso, tome uma decisão antes que seja tarde demais. Por uma desilusão, abandonei o meu Jesus. E numa aventura, eu decidi me afastar. Conselhos eu não quis ouvir. Estava livre pra sair e minha própria vida controlar. Seguir os meus caminhos coloridos ao olhar e me envolver com tudo que se possa imaginar, até sentir o peso desta minha decisão, até cair no fundo dessa minha transgressão. Mas foi no fim do meu caminho que a graça me alcançou e o meu calabouço escuro se iluminou. Fui admitido, de volta recebido na casa de onde outrora eu quis um dia desprezar. Minha boca pra falar desse amor que com sacrifício e sangue me salvou, me perdoou. Uma nova vida concedida então pela fé daquele que a si mesmo se entregou por mim. Por uma desilusão, abandonei o meu Jesus e numa aventura eu decidi me afastar. Conselhos eu não quis ouvir, estava livre pra sair e minha própria